de gestação é uma fase de muitas transformações para a futura mamãe. E é normal que as dúvidas sejam constantes, desde questões mais complexas, como que atividade física fazer ou até que meio de transporte utilizar, até aquelas mais simples, como é possível pintar o cabelo ou quais os cuidados com a higiene bucal. E claro, para esclarecer tudo isso, eu já estou aqui com o Dr. Belarmino José da Silva. Seja bem-vindo. Sempre um prazer recebê-lo aqui no programa. Obrigada, Da mesma doutor. forma, Suzana, obrigado. Boa tarde a todos. E dizer assim que as dúvidas, elas são muito recorrentes, então eu acho muito pertinente a gente poder abordar, abrir o leque de dúvidas, porque o questionamento da mulher, da futura mamãe ou já mamãe, geralmente são os mesmos. E são preocupações que, uma vez eliminadas, ela fica mais tranquila. E a ansiedade é um inimigo de um bom pré-natal. Então, aquilo que a gente puder fazer para se ter um pré-natal bacana e gerar um ser humano também saudável, isso vem de encontro com o nosso objetivo. E assim, gente, são tantas as curiosidades. Assim, antes o Dr. Belarmino só estava dando uma breve pauta ali pra gente, falando quais são os cuidados que a gestante tem que ter. Garanto que muitas gestantes nem nunca sabiam disso, por isso a importância da gente esclarecer esse tema para você aí de casa. Vamos começar falando sobre alimentação, doutor. Quais são os alimentos que a mãe pode ingerir, quais aqueles que ela deveria evitar e por quê? É assim, de maneira geral, a mãe ela pode se alimentar de uma maneira muito próxima a que habitualmente ela já vem se alimentando. O problema é que com a industrialização dos alimentos, cada vez fica mais prático o pessoal comprar o alimento do que ter o orgânico. É verdade. Acabaram-se as casas, os quintais, hoje se mora em apartamento, então é muito mais fácil ir ao mercado, no setor de hortifruti granjeiro, vai lá, pega pimentões bonitos, cebolas, tomates, tudo muito... E, evidentemente, que se nós dois plantarmos isso em casa, Suzana, não vai vir com o mesmo viço. O que subentende-se nas entrelinhas? Que, eventualmente, essa alimentação, ela possa ter um número maior de agrotóxico, gerando, eventualmente, algum tipo de má formação quando a mulher é gestante, e não só nessa situação. Para a própria saúde da mulher. Tem muitas manchas de pele, por exemplo, que dependendo do tipo de agrotóxico que é colocado na verdura ou na fruta, interagindo com o sol, altera a melanina da mancha de pele, por exemplo, né? Então, a alimentação, quanto mais orgânica, quanto mais natural, melhor. No caso da gestante, a gente orienta sempre, quando a mulher gosta de comida japonesa, chinesa, que envolva peixe cru, ou a carne mal passada, principalmente a suína, ela deve ser evitada por causa da toxoplasmose. A toxoplasmose, uma vez a mulher tendo, o feto poderá ter lesão ocular e auditiva, vai ter má formação fetal. Então, no período de gravidez, a mulher que gosta de comida japonesa, por exemplo... Tem que evitar. Evitar. Asiática, vamos colocar assim, né? Seja tailandesa, chinesa. E, doutor, o que ela deveria incrementar? Digamos assim, algum suplemento vitamínico? Ou, além disso, mais suco, não tanto aqueles de caixinha, mais arroz e feijão? Não sei, quais os alimentos que ela deveria... eu não como constantemente, mas esse talvez seria importante durante a gestação, pelo menos. Leite e derivados são muito importantes para a estrutura óssea do bebê. O bebê, quando ele é formado na fase embrionária, ele só tem cartilagem. A partir do 3º mês é que ele começa a estrutura óssea. Mas é como quem vai fazer uma casa. Se a gente está pensando em levantar os pilares, você tem que ter lá o tijolo, o cimento, você tem que ter a matéria-prima para poder estruturar. Então, leite e derivados... é aquela famosa alimentação colorida, muita fruta, muita verdura, muito suco natural. O leite de soja é bom? Muito bom, não tem nenhum... Todos os derivados de soja são benéficos, são bem-vindos e dão qualidade de vida para a mulher. Carne, então, sempre bem passada também? Bem passada, né? E a cada 3 horas, aquilo que todo nutricionista preconiza, uma alimentação que a mulher possa estar sempre quebrando aquele de jejum, porque são 2 pessoas, no caso, a mãe e o feto. Então, se ficar a gestante tomar o café da manhã às 7 da manhã e for se alimentar só ao meio-dia, o bebê pode entrar em hipoglicemia, tanto a mãe quanto o feto.
O bebê também pode sofrer dentro da barriga da mamãe? Suzano, é como a mãe parar de respirar. Se a mãe parar de respirar, é pelo cordão umbilical que chega a respiração. Olha só. O oxigênio, no caso. E nada a ver aquele lance de comer por dois? Não, nada a ver. Isso não. Come como estava comendo antes, só que de uma forma mais natural, mais benéfica, né? É quantitativo e qualitativo. Então, não é comer muito, mesmo porque chega um determinado período que o próprio útero, ele disputa espaço com o estômago. Então, a mulher tem que comer pequenas porções várias vezes ao dia. Então, é bom ter uma barrinha de cereal na bolsa, pegar um tapué. Eu vejo assim as pessoas com um pouquinho de, não é preconceito, mas não muito generosas consigo mesmo. Pega uma fruta, pica ela, coloca dentro de um tapué ou qualquer recipiente que tenha, né? Claro, leva a marmitinha para o trabalho. Isso ótimo, mesmo, claro. ótimo. Gostei da marmitinha. Leva lá e coma, faça a sua refeição, porque eu ouço no consultório, às vezes são pessoas que se alimentam no local de trabalho e tem que comer a alimentação que é ofertada no serviço. Sim. E às vezes é tudo muito... industrializado, cheio de corante, né? Frito, muita fritura também, sabe? E satura o fígado. A gestante, ela tem uma intolerância maior do que as demais mulheres a frituras. Por isso então, também bebida alcoólica. Bebida alcoólica também. E dá muita náusea, dá muito enjoo e tal. Então, por que não ela levar o arrozinho com feijão dela, o bife feito na chapa, uma salada, né? E aí ela vai lá no buffet e escolhe o que ela quer complementar. Legal. Doutor, com relação a você ter agora as bebidas alcoólicas, é verdade que a mãe não pode não tomar nem um golinho de vinho, nem um golinho de cerveja? Ela tem que evitar completamente qualquer tipo de bebida alcoólica? É porque a resposta in natura é sim. Agora, o álcool, mesmo que a mãe pense que não está tomando, ela está tomando álcool. Por quê? O álcool, ele vem na salada, no vinagre de álcool. Uma trufa, ela pode ter álcool. Aqui na região a gente chama de conserva, né? Que é os ovinhos de codorna, tudo vem, né? Tem a beterraba, né? As avós faziam muito até hoje. Tem inclusive nos supermercados. Isso tudo para poder conservar é o álcool quem conserva. Então, o vinagre de álcool ou acetato balsâmico, tudo isso é álcool. Às vezes a paciente diz assim, não, mas eu não ingeri nada. E final de semana houve um churrasco. O churrasco, aquele de igreja, o típico, ele é deixado na salmoura, com bastante vinagre, cebola. Então a mulher vai lá e come. Mas isso ela pode? Esses em conserva, as trufas, isso tudo ela pode? Não vai ter nenhum problema. Mas quer dizer, já há álcool. Então qualquer cálice a mais, aquele cálice que os cardiologistas indicam por causa dos flavonoides que tem dentro da uva, é preferível ela tomar um suco de uva. Ela pega seus flavonoides e não pega o os mesmos benefícios. Doutor, cigarro, evitar completamente, né? Isso inclusive, todo mundo sabe, mas não só ativamente como passivamente, né, Suzana? Exatamente. E é uma coisa que as pessoas às vezes não respeitam e o cigarro tem mais de 1.722 toxinas por tragada. Então, a pessoa que é fumante, é interessante que haja um respeito mútuo para o fumante e o não fumante. Quem quer fumar que fume, só que não comprometa a saúde de quem não quer, porque ele é altamente maléfico. Todo mundo sabe, eu acho que as pessoas preferem pensar assim, não fumam por opção, fumam por vício mesmo, mas é um vício que atualmente, nesse momento, ele é tratável. Basta ter boa vontade. Então, o cigarro é completamente proibido. E às vezes eu ouço algumas pacientes que dizem, eu fumei durante toda a minha gestação e não aconteceu nada. Não vai acontecer para a mãe, mas o filho deve ter uma predisposição muito maior para asma, sinusite, bronquite. É uma criança que já vai ser desenvolvida com predisposição à alteração pulmonar. E sem falar, conforme a gente já citou, dos fumantes passivos. Você está do lado de alguém que fuma, está num ambiente com fumaça, pronto, batata, você já está fumando passivamente. Por isso, espera-se que os fumantes se retirem ou a pessoa não fumante, que haja um bom senso, né? Uma negociação aí no caso. Pela gestante. Com relação a viagens, a mãe, a gestante, ela pode fazer uma viagem de avião, de navio ou mesmo de carro? Ela pode. Agora, até o 3º mês, qualquer tipo de viagem está contraindicado, Suzana, porque é o período que o bebê, a placenta, ela está ficando, ela está imbricando, ela está se infiltrando dentro do útero. Então, o que ocorre? Nesse período até o 3º mês, é onde ocorrem 99% dos abortamentos. Então, o fator físico, a trepidação, às vezes em alto mar a mulher pode ter maresia, ela pode ficar nauseada, ela vai ter vontade de vomitar, alguma coisa do tipo, e essa pressão que ela faz para poder
durante o vômito ou o enjoo, ou no avião, a decolagem e aterrissagem dão pressão negativa. A pessoa tem que segurar muito no assento para poder fazer uma boa aterrissagem ou uma boa decolagem. Então, viagens até o 3º mês está contraindicado e após o 8º mês. Deve ficar próximo da maternidade porque está chegando. E entre o 4º e o 7º mês, procurar estradas, o pessoal em casa vai rir, mas que não tenham buracos, que sejam asfaltadas e planas. Aonde aqui em Blumenau? Aqui na região está Aonde? difícil, eu estou dizendo que é o ideal, por isso que eu falei. Tem que ser local plano, baixa velocidade, porque às vezes tem, o motorista não vê, mas pode ter uma... enfim, alguma coisa que tenha que reduzir a velocidade subitamente e vai gerar uma pressão negativa.